E aí, pessoal, beleza? Torcida vascaína. Caio na área para falar, cara, nem hoje eu não vou nem tanto falar do Vasco em si. Vou falar o que todo mundo tá comentando aí no Twitter, nas redes sociais, sobre o absurdo que foi fazer essa concessão pro Fluminense jogar Libertadores contra o Milionários. Esse acordo tinha sido firmado desde o começo do ano, mas muitos, como eu, inclusive, já tinha feito um pedido nas redes sociais do Vasco para isso não acontecer. Justamente já sabendo o resultado de ontem, no caso. Muitos relatos de torcedores do Fluminense dizendo que defecaram, que urinaram, fazendo piadas sobre o estádio do Vasco, sendo que chega a ser até uma piada para quem não tem estádio, né, no caso. Mas a questão não é nem essa, o torcedor comum tem todo o direito de fazer isso, até mesmo pela rivalidade e tudo. Isso aí é do futebol, é do espetáculo. O que não pode é uma diretoria que se diz séria fazer uma concessão do estádio para um rival, ainda mais local. Isso é uma coisa inadmissível. Ainda mais nos dias de hoje que o Vasco aí está tentando lutar para ser aprovado a SAF ou não. Isso aí vai causar um impacto negativamente, inclusive, para os votantes, os sócios votantes. Que tipo de credibilidade uma diretoria tem para fazer um absurdo desse? É um tapa na cara da torcida do Vasco. Uma torcida que já vem sofrendo tanto, tem o seu estádio como um dos seus maiores orgulhos, e aí você pega, entrega de mão beijada pro Fluminense, que não é o arquirrival do Vasco, mas é um time que almeja ser o Vasco. Sempre pega jogadores do Vasco, como Conca, Leandro Amaral, agora o Cano também. E tipo, vai disputar uma Libertadores da América e aí aluga São Januário e faz esse tipo de coisa. Eu tava vendo inclusive no Flávio Dias, na Atenção Vascaínos, muito interessante inclusive, no Ave Mais, ele falando que também ficou indignado com o caso e mandou inclusive o pessoal do Vasco se pronunciar sobre isso. E disse que alguns responderam dizendo que o escudo do Vasco foi tampado por causa que a Conmebol envelopa objetos ou menções a clubes do estádio, no caso o Vasco, né, que é o dono do estádio. Não pode ter nenhuma menção no jogo do Fluminense e do Milionário sobre isso. Mas essa não é a questão. A questão é simplesmente você dar um tapa na cara de uma torcida já tão sofrida com um absurdo desse. Não pode você ceder um estádio para um rival, cara. Tá errado, tá muito errado isso. A credibilidade que o Jorge Salgado já tem em meio à torcida do Vasco já é zero. Ele termina de rasgar o pouco que ele ainda tem, inclusive do seu lado. Então isso tem que ser explanado. Eles têm que dar uma explicação. A Força Jovem já se pronunciou, inclusive, que achando um absurdo, lançou uma nota. Carlos Osório tem que se pronunciar, Jorge Salgado tem que se pronunciar, Roberto Duque Estrada tem que se pronunciar. O pessoal do financeiro também, do Adriano Mendes, tem que dar um pronunciamento. Quem foi que deu essa ideia genial de ceder São Januário para o Fluminense? A gente já tem tantos problemas. O último que a gente precisa é de um rival jogando em São Januário. Fizeram também lá, eu não sei, a gente não sabe se são verídicas, tá? Porque eu não moro no Rio de Janeiro, eu não sei. Mas sobre o banheiro feminino do Vasco, levaram lá um encarte e tudo. Então, providências têm que ser tomadas. Porque de todas as diretorias do Vasco, essa é a que mostra ter mais lacração, mais coisa de boa vizinhança, de querer ter uma boa relação com seus rivais, e não é assim, cara. Nenhum deles tá nem aí pro Vasco. Botafogo não tá nem aí pro Vasco, Fluminense não tá nem pro Vasco, Flamengo muito menos. Tá vendo aí o que foi que aconteceu com a gente querer ir no rumo dos outros. O Vasco foi querer naquele tempo, o Alexandre Campelo foi no rabo de saia do Flamengo, naquela coisa lá do Bolsonaro. O Flamengo voltou com o bancozão patrocínio, o Vasco voltou sem o dinheiro da Globo, com um contrato medíocre da Record pro Campeonato Carioca, e a gente chupando o dedo. Então a gente tem que ver que esse negócio de bom samaritano só funciona para os outros, para a gente nunca funciona. A gente
é aquela coisa que a gente só tá lá para receber tapa na cara. Então a gente tem que ver que realmente isso aí vai borbulhar agora nesse papo SAF. Vai borbulhar nesse papo SAF, porque quem tá tomando de conta aí no Vasco que vai ficar, apesar desse restante de ano até 2023, com a parte da Lagoa, outras modalidades, vai ser a gestão do Jorge Salgado. Então a torcida sim tá bastante raivosa nas redes sociais, todo mundo só se fala nisso. E vamos ver aí os próximos capítulos dessa história, porque o Vasco joga hoje contra o Ferroviário e ainda vai ter muito pano pra manga. Saudações vascaínas.